Obrigado, Sabrina. Muito bem, queridas irmãs. Deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês. Bem, hoje nós vamos falar aqui na nossa aula 4 sobre tópico, o tópico de abuso e maus tratos, né? E de fato eu reconheço que esse é um tópico bem sensível mesmo, né? Que nós encontramos lá na página de ajuda para a vida, né, na aplicativa e no site da igreja. E a ideia dessa aula é a gente poder discutir alguns assuntos sobre isso, né? E eu também entendo a sensibilidade desse assunto e fiquem à vontade, tá bom? Para compartilhar seus pensamentos e sentimentos, se vocês tiverem alguma pergunta ou dúvida ao longo da aula. Eu já presenciei isso bem perto com familiares, né? Já vivenciamos esse desafio com familiares próximos, né? E já vivenciei isso com membros da igreja e isso é um desafio muito presente, né? Então, para que o senhor possa conduzir aqui a nossa conversa de hoje. Mas, Dani e Sabrina, para a gente começar, eu queria saber de vocês, queria saber a visão de vocês. Na sua visão, o que que seria um abuso? Qual seria a definição de abuso e maus tratos de vocês? Vocês poderiam dar no entendimento de vocês? Qual seria a definição de abuso e maus tratos? Alguma ideia? Sabrina? Ahn, Atitudes extremamente prejudiciais à outra pessoa, não só de forma física, mas emocional, psicológica, né? Tudo que você faça com a intenção de prejudicar a outra pessoa. E obrigado. Acho que Dani, você queria compartilhar algo também? Eu concordo com a Sabrina. Ok, testifica? É isso mesmo, é isso mesmo. Sim, Lá no tópico de ajuda para a vida, a gente tem uma definição muito parecida do que a Sabrina disse, aí, só para acrescentar, tá bom? Só para a gente ter bem claro o que é um abuso e um maus tratos, né? Você pode ler, Dani, para a gente? posso sim. Com frequência, não existe uma única definição de abuso que possa ser aplicada em todas as situações. Em vez disso, há uma gama de severidade no comportamento abusivo. Essa gama varia desde ocasionalmente usar palavras duras a afligir danos graves. Manual Geral de Servir à Igreja de Jesus Cristo. O abuso pode acontecer por meio de negligência ou maus tratos a outras pessoas de modo físico, sexual, emocional ou financeiro. Obrigado, Dani. Então, como foi dito aí, há uma gama muito grande de tipos de abuso e maus tratos, né? Da ordem física, sexual, emocional, financeira e vários tipos de situações e circunstâncias, né, que infligem danos graves às outras pessoas. Ah, Infelizmente, esse é um desafio que muitas pessoas vivenciam, já vivenciaram nas suas vidas, ou estão vivenciando os reflexos disso, ou ainda, infelizmente, vão vivenciar por causa do uso indevido do arbítrio de outras pessoas, né? Então, esse é um desafio muito presente hoje na nossa realidade, nos dias de hoje. Mas com essa definição em mente, eu queria saber de vocês o que vocês acham que o Senhor espera de nós como membros da igreja no que se relaciona a esse assunto? Pelo que vocês entendem,
e pelo que vocês já aprenderam até aqui, o que vocês acham que o Senhor espera de nós como membros da igreja em relação a esse assunto? Eu acredito que o Senhor espera que a gente exerça a fé para poder superar e sair também dessas relações de gravidade e também descobrir elas, né? Que a gente possa usar nossa percepção espiritual para ajudar outras pessoas, né? E exercer a fé para sair dessa prisão que o abuso faz se estivermos passando por isso. Bom, obrigado, Tony. Inclusive, o presidente Nelson, numa conferência, eu não lembro qual foi o ano, mas teve uma conferência geral que ele falou isso. O Senhor não espera que nenhum de seus filhos viva em um relacionamento abusivo, né? Ou viva de alguma forma assim, em um tipo de relacionamento que provoque esse abuso, né? Então, o Senhor espera que a gente não viva nesse tipo de relacionamento, que a gente não viva assim, dessa forma, né? Obrigado, Dani. Ah, tem um pensamento a mais sobre isso que é interessante, que fala lá no site da igreja. Queria acrescentar aqui sobre isso que a Dani falou. Sabrina, você consegue ler para nós? O Senhor espera que façamos todo o possível para evitar o abuso e os maus tratos, e proteger e ajudar as vítimas. Não se espera que as pessoas tolerem o comportamento abusivo. Deve-se assegurar às vítimas que elas não são culpadas pelo comportamento ofensivo de outras pessoas, não importando quem abuse delas. A vítima não é culpada. Tem algo que chamou a tua atenção aí, Sabrina? Do que o Senhor espera de nós aí também? E queira comentar? Eu acho interessante essa segunda parte, quando ele fala que a gente precisa assegurar as vítimas de que elas não são culpadas. Porque, infelizmente, hoje em dia isso acontece muito. Das pessoas com relação principalmente a abuso sexual, de culparem as vítimas. Ah, ela estava com uma roupa, então ela estava pedindo. Ah, mas ela estava num lugar que não era adequado, né? Então, as pessoas sempre começam a rotular e culpar as vítimas, e isso faz com que as vítimas até mesmo fiquem acuadas. Elas sintam medo até de denunciar, porque infelizmente até a polícia faz isso às vezes, né? Então, acabam culpando as vítimas. Então, isso causa muito medo nas vítimas e faz com que acabem não querendo nem denunciar esse tipo de situação, né? Então, eu acho muito interessante quando ele fala que a gente precisa assegurar as vítimas de que elas não são culpadas, né? O comportamento de outra pessoa foi totalmente errado, mas não quer dizer que a culpa foi dela. Se ela se sente culpada e não coloca um fim nisso, não tem uma denúncia, e não coloca um fim de alguma forma, aquele abuso se perpetua, se continua e não tem fim, né? Só vira um sofrimento. Só torna um sofrimento para aquela pessoa, né? E o Senhor, e é algo que o Senhor não espera, né? O Senhor não quer isso para os seus filhos. Interessante ali quando ele fala também que o Senhor espera que a gente faça todo o possível para evitar. Também nós temos que ter cuidado, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. A gente tem que ter atenção também de evitar não provocar isso em alguém, né? Não provocar maus tratos em alguém, infligir maus tratos em alguém. Também o Senhor espera que a gente possa proteger as pessoas, né? Se a gente souber, se for do nosso conhecimento, o Senhor espera sim que a gente possa proteger as pessoas, né? E não tolerar, né? Não tolerar nenhum tipo de comportamento abusivo, né? Não é algo que seja tolerável. E tem uma citação aqui do Elder Holland que ele reforça um pouquinho sobre isso e ele explica também os princípios do evangelho que são violados quando ocorrem abusos, tá bom? Olha o que ele ensina aqui. E eu queria que a gente prestasse atenção nisso. Quais são alguns princípios do evangelho que são violados quando ocorre um abuso?
Você consegue ler, Dani, pra gente? Sim, consigo. Quão cuidadosos devemos ser, até em dobro, como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Não devemos de modo algum incorrer em qualquer tipo de abuso injusto, domínio ou coerção imoral, nem físico, nem emocional, nem eclesiástico ou de qualquer outra espécie. Em muitos casos, homens, mulheres e até crianças fiéis da igreja podem cometer erro de falar de modo rude ou até destrutivo com aqueles que com aqueles que são selados a eles por uma santa ordenança do templo do Senhor. Todas as pessoas têm direito de ser amadas, de sentir-se em paz e de encontrar segurança no lar. Suplico que tentemos manter esse tipo de ambiente em nosso lar. A promessa aos pacificadores é que eles terão o Espírito Santo como companheiro constante e que bênçãos lhe fluirão para sempre, sem ser compelidas. O que chamou tua atenção aí, Dani? E Sabrina, o que ele ensinou nessa advertência dele? Para que a gente possa ser cuidadoso com as pessoas, né? Porque eu sempre dou esse exemplo, que eu penso que todo mundo é como se fosse um iceberg, né? Quando a gente vê a pessoa, a gente consegue ver só um pouquinho dela, mesmo que a gente conheça muito. Mas quando se a gente for parar para pensar, tem muita coisa, tem anos que a gente não acompanhou, tem sofrimentos, tem cicatrizes, e muitas vezes não estão saradas. E quando a gente não, que eu não me coloco nessa posição, porque eu sou a pessoa que abomina esse tipo de comportamento. Mas tem pessoas que têm brincadeiras assim péssimas, sabe? De mau gosto. Eu já vi muito isso, inclusive dentro da igreja. É um dos motivos que eu tenho andado tão triste. E eu abomino esse tipo de abuso, porque eu acredito que um dos motivos da pessoa procurar a igreja é porque ela tá querendo uma cura, né, espiritual, ela tá buscando cura espiritual. Então ela precisa encontrar um ambiente de paz, de segurança, de amor, um ambiente onde ela se sinta segura emocionalmente e não um ambiente hostil. E essa advertência que ele deixa para a gente, eu acho muito justo isso, porque se a gente segue um Salvador, se a gente segue Jesus Cristo, que era manso, que era pacífico, que demonstrou toda a plenitude de um amor, se nós queremos seguir esse caminho, a gente precisa sim tomar um posicionamento de fazer o que é certo. Porque, como bem o senhor falou no início da aula, tem pessoas que abusam do seu arbítrio para machucar os outros, isso não está certo. Obrigado, Dani. Obrigado por compartilhar. Sabrina? Me chamou a atenção logo esse início da segunda parte, né, que fala, né, que muitos casos são homens, mulheres e até crianças fiéis da igreja. Eu acho interessante da gente juntar, associar também com a família e proclamação ao mundo, né, na parte que fala dos deveres dos pais com os filhos, né, de dar amor, carinho, cuidar, e ensinar sobre o evangelho. Né, como ele fala, a gente precisa manter, esse tipo de ambiente no nosso lar, né? Então, os nossos filhos, eles são um reflexo da nossa personalidade, basicamente. Né? É com a gente que eles passam a maior parte do tempo, é com a gente que eles vão estar sendo influenciados, né? Eles vão estar seguindo o nosso exemplo. Então, até como a Dani falou, né? Quando a gente começa com esse tipo de brincadeira de mau gosto, né? A gente começa a dar esses maus exemplos, a gente está plantando uma semente dentro dos nossos filhos também, para eles serem assim também, né? Então, é bastante interessante o fato que até mesmo crianças inocentes que já crescem dentro do evangelho podem ser influenciadas a fazer esses comentários rudes, né? Acabar destratando uma pessoa que está passando por uma situação assim, em decorrência do exemplo que os pais estão dando. E então, a gente sempre precisa fazer uma análise de nós mesmos e ver a quem a gente está influenciando perto da gente, né? Eu não tenho meus filhos ainda, né? Mas quando a minha irmã morava perto, eu convivia muito com os meus sobrinhos.
né? Então, a minha irmã, ela sempre falava para mim, para minha mãe, para o meu pai, né? Para a gente sempre, para a gente tomar cuidado com o exemplo que a gente estava dando para as crianças, né? Basicamente, né? Porque eles sempre copiam o que a gente faz, né? Então, é muito importante a gente prestar atenção no que a gente está fazendo e em quem está ao nosso redor se espelhando na gente. E tem mais dois alunos que entraram, tá? Ah, nossa, eu não vi. Obrigado, sejam bem-vindos, Rafa e Brian. Eu nem vi eles entrando. E obrigado, Sabrina. A gente está falando, Rafa e Brian, sobre abuso e maus tratos, tá bom? A gente está falando de alguns princípios introdutórios nesse início da aula, né? E como a gente deve ter, né? Obrigado pelos comentários, Dani e Sabrina, né? Como a gente deve ter cuidado com isso, né? Como membros da igreja, devemos, como ele falou, a De Holland falou, redobrar os nossos cuidados, né? Para não incorrer nesse erro, porque, como ele falou ali, eu achei bem interessante isso. Até membros fiéis podem incorrer nesse erro. E deve ser muito doloroso ter que se arrepender disso, né? Você tratar alguém de um modo rude ou destrutivo, especialmente alguém da sua família, né? Do seu lar, ou alguém alguma outra pessoa que você acaba tratando de um jeito que você não deveria, né? Ou de uma forma para a pessoa, né? Ou trazer algum dano a ela. Então devemos tomar muito cuidado, né? Para não quebrar esse princípio do amor, da caridade, do serviço que o Salvador Jesus Cristo ensinou que a gente deve viver. Bom, obrigado pelos comentários. Ah, eu queria falar agora sobre algumas práticas, tá bom? Sobre comportamentos agora, tá? Tive alguns princípios introdutórios e eu queria falar sobre comportamentos. Eu queria saber de vocês, meus amigos, se vocês têm alguma ideia ou algum pensamento sobre como a gente pode reconhecer se um abuso está acontecendo. Quais são alguns possíveis sinais que a gente pode estar atento de que um abuso está acontecendo? Alguém tem alguma ideia Isolamento. sobre isso? Isolamento da pessoa, ok. Esse é um sinal. A pessoa que sofre um abuso, ela tem a tendência de se isolar. E isso está lá no site da igreja de fato. Está bem claro isso lá. Obrigado, Dani. Alguém mais tem algum outro sinal ou ideia de como reconhecer se um abuso está acontecendo? A pessoa fica retraída, triste ou com raiva. Isso mesmo, Rafa. Interessante, né? Às vezes a gente tem pessoas próximas de nós que mudam o comportamento, às vezes amigos, familiares, e isso é um sinal de alerta pra gente, né? A gente vai ver daqui a pouco como reconhecer agora, mas também vamos ver daqui a pouco o que fazer quando a gente identifica um abuso, né? Mas obrigado, Rafa. Vamos ver algumas outras ideias aqui para acrescentar o que vocês compartilharam, tá bom? Deixa eu ver aqui. Brian, você consegue ler, meu amigo? Sim. As vítimas geralmente sofrem abuso de alguém que conhecem. O agressor pode ser um membro da família ou parente, como um pai, avô, tia, tio, prima, irmão, primo, irmão, amigo da família ou vizinho. O agressor pode ter qualquer idade. O agressor raramente é alguém desconhecido. Os agressores podem ganhar aos poucos a confiança da vítima ou de seus familiares antes que o abuso ocorra. Isso se chama alinhamento, aliciamento. O aliciamento geralmente acontece com crianças e jovens. O aliciamento ocorre quando alguém faz amizade ou tenta criar apego emocional com alguém com a intenção de abusar dessa pessoa.
Obrigado, Brian. Se, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, É aquilo que diz as pesquisas, né? É aquilo que a gente vê no sim, jornal, né? E o abuso ocorre a maioria das vezes dentro de casa ou escola, em trabalho, né? Confirma aquilo que a gente assiste, né? de fato. É interessante, né, Brian? É interessante esse material da igreja, né? Como está bem alinhado com a realidade, né? E de fato as experiências que eu tive, eu falei para vocês no início da aula, né? Eu já tive um desafio desse com um parente próximo e outras vezes com membros da igreja e todas elas foi com parentes. Ou era membro da família ou era parente, era uma pessoa próxima. Nenhuma delas era com alguém desconhecido. Então a gente precisa ter atenção com isso, né? E é essa questão aqui de ganhar confiança, de fazer aliciamento, é mesmo desses laços familiares isso acontece, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade, tá bom? Rafa, consegue ler esse? Não sei se a Rafa consegue. Opa! Ah, tá bom. Maria, consegue ler? Não sei se a Maria consegue. Ou o Posso Cristiano. continuar? Pode, vai lá, Brian. Os agressores quase sempre começam violando as barreiras. As barreiras são os limites de uma pessoa As barreiras são os limites de uma pessoa relacionados aos comportamentos ou à linguagem que ela acha ser boa ou que a tem mantém. Pera, rapidinho aqui. Ser boa ou a que mantém segura. O abuso e a, o abuso é a violação dessas barreiras. Os agressores quase sempre procuram aqueles dos quais podem facilmente se aproveitar ou que são vulneráveis, como idosos, deficientes ou crianças menores de 18 anos. Eles procuram pessoas que não têm capacidade ou entendimento para, para dar consentimento. Esses são outros É. sinais, tá bom? São aproveitadores, Bem, né? exatamente. E eles violam essas barreiras, né? Eles Uhum. violam limites, né? Todos nós temos nossos limites e eles vão violar esses limites. E por fim, temos um quinto aqui. Consegue ler, Brian? Vou Quase fechar. sempre eles tentam isolar as vítimas das outras pessoas. Frequentemente tentam afastar ou que estão sendo aliciados ou abusados das pessoas em que confiam ou com quem conversam. Exatamente. E isso também é muito real, meus amigos. Todos os casos que eu vi, aconteceu isso, tá bom? Esse tópico 5 também, né? Eles tentam isolar as pessoas para que ninguém fique sabendo do abuso, tá? Para que a vítima não conte para ninguém, tá bom? Alguém tem algum comentário sobre esses sinais, alguma pergunta, alguma dúvida? Bem claro? Eu tenho esse item 5, eu já vivi isso. É, realmente é assim mesmo que acontece. Inclusive, parece não, é surreal, mas aconteceu justamente no momento em que eu confiava e conversava com meu Salvador, e a pessoa, tipo, por questão de abusar mesmo do meu psicológico, desde a infância, começou a fazer coisas assim inacreditáveis para que eu não me batizasse ou então largasse a fé que estava crescendo em mim. Exatamente desse jeito aí. Obrigado por compartilhar. Obrigado por compartilhar, Dani. Meus amigos, esses são os desafios. Ah, agora uma pergunta. A gente viu aqui alguns sinais de quando um possível abuso pode estar acontecendo, né? Agora, uma pergunta que eu queria fazer para vocês é, na sua opinião,
O que nós devemos fazer se a gente souber ou suspeitar que uma pessoa está sofrendo um abuso? O que A vocês gente, acham? eu acho, diretor, que a gente deve intervir imediatamente. Imediatamente mesmo, porque os danos causados por esse tipo de coisa são muito sérios e graves. Podem levar ao suicídio, inclusive. A pessoa talvez nunca mais se recuperar, a convivência social, ela não, acaba que não confia em ninguém, fica com medo. Então, se a gente souber, tem que intervir imediatamente, de alguma forma. Obrigado, Dani. E é muito importante esse comentário dela, viu? Depois da aula, eu posso mandar lá no grupo depois, mas vocês vão lá no aplicativo, no Ajuda para a Vida, tem muitas informações lá do que fazer se a gente souber e suspeitar. Eu vou dar apenas algumas ideias. Mas de fato a gente não pode ser omisso, a gente não pode não fazer nada. Alguma coisa tem que ser feita, tá bom? A gente só não pode fazer nada, tá? Algo tem que ser feito. A Dani falou de intervir, né? Alguém tem alguma outra ideia? Um outro pensamento do que deve, Presidente, deve ser feito? Maria? eu acho que a forma mais prática de tentar resolver isso é afastar, né, o agressor, o abusador da convivência daquela pessoa que está passando por isso. Por exemplo, quando Opa. aconteceu na minha família, eu afastei imediatamente a pessoa que fez isso, né, com a minha parente, para que ele nunca mais pisasse o pé lá em casa. Então, eu fui bem clara. Ei, Toda a família dele ficou sabendo porque eu falei diretamente para todos eles que eles não eram mais bem-vindos lá em casa. E nunca mais pisaram lá. exatamente. Esse é um outro conselho que é dado lá no site. Exatamente isso, Maria. A gente tem que fazer o melhor dos nossos esforços para proteger a vítima do agressor, né? Do abusador. Proteger ela, afastar ela, se possível, como você fez. Se tiver dentro das nossas possibilidades, né, de fazer isso, a gente tem que proteger a vítima, né, do abusador. Isso é uma excelente ação, é algo que é esperado de nós, né? Obrigado. E é importante pensar sobre isso, tá bom, pessoal? Porque às vezes algumas pessoas pensam assim que não é para fazer nada, né? Mas a gente precisa fazer alguma coisa assim. É esperado de nós que façamos algo. Ah, além Presidente. disso, oi, desculpa, pode falar. Não, você pode continuar, você falar. Além disso, aí eu posso falar depois. Não, não, pode falar. Desculpa eu. É porque esse tipo de situação, ela acaba se tornando uma bola de neve, porque esses tipos de agressores geralmente são pedófilos, psicopatas, sociopatas. E aí a vítima acaba se a gente sentir e não intervir, perguntar ou então informar, né, que tem como fazer denúncia, pedir afastamento, como a Maria bem citou aí, excelente a citação dela. Isso às vezes, no final de tudo, o abusador ele pode mudar as coisas de figura. Ele pode, tipo, eu já vi casos assim de mulheres que foram internadas pelos maridos dizendo que elas estavam loucas e em agressão também, sabe? Então, é por isso que é um assunto muito grave e delicado que nós que estamos, né, com essa incumbência de poder estar aí em vigilância por nós e por nosso próximo, a gente poder intervir para que não ocorra isso. Porque muitas vezes o abusador, ele faz as coisas mudarem de figura. É impressionante, como você falou bem lá no início, eles ganham a confiança e aí, quando a confiança tá ganha, eles abusam e depois ainda prejudicam a vida da pessoa de maneiras assim irreparáveis. Isso mesmo. Obrigado, Dani. Acho que a Sabrina queria compartilhar algo também. Eu queria falar. É, ouvindo vocês falando, né, sobre intervir imediatamente, só que eu também penso da seguinte forma: a gente precisa analisar a situação por completo. A gente precisa priorizar a segurança da vítima, mas a nossa também. Porque, como a Dani acabou de falar, né, normalmente são pedófilos, são psicopatas, são pessoas extremamente perigosas.
né? E a gente acaba não sabendo a gravidade da situação, do que o abusador é capaz de fazer. Então, eu acredito que a gente precisa dar uma análise geral na situação e contratar pessoas mais adequadas do que a gente. Seja chamar, se for um caso realmente que a gente esteja vendo ali na hora, seja chamar a polícia, seja contratar os nossos líderes, nosso bispo, nossos presidentes, assim, para ter uma rede de apoio maior para garantir a segurança da vítima e garantir a nossa segurança também, já que a gente vai estar metendo a colher ali no meio, né? Então, a gente precisa fazer uma análise mais ampla da situação e não forçar a vítima a reagir imediatamente. Apesar de realmente ser necessário agir de imediato, né, tem casos e casos, né? Tem casos que a gente precisa tomar muito mais cuidado do que outros, dependendo do abusador. Sim. A gente precisa de uma ação imediata, né? Mas a gente tem que pensar em qual vai ser essa ação imediata, né? No caso, por exemplo, que a Maria falou, estava dentro das condições dela afastar o abusador, né? Do proteger a pessoa, né? Mas às vezes isso nem sempre vai estar nas nossas possibilidades fazer isso. Então, como vai ser casos e casos, mas a gente tem que fazer algo sobre isso, né? Só para Presidente, acrescentar o que vocês falaram, oi, pode falar. Eu vou dar umas ideias agora aqui sobre isso, tá? tá, que Eu a acho que vai denúncia ela ajudar a gente, pode. A acho que vai denúncia ela ajudar a pode. gente. A pessoa, a gente não precisa se identificar. Dependendo do caso, a gente não precisa se identificar, como ela falou. Isso, acho que eu vou compartilhar aqui algumas ideias e eu acho que vai poder ajudar a gente sobre isso, tá? Mas obrigado pelos comentários. Sara, você consegue ler pra gente? Não sei se a Sara consegue ler. Ah, tá bom. Tudo bem. Ah, Maria, consegue ler pra gente? Não sei se a Maria consegue ler. Sim. Ah, consegue. Ouça com atenção. Pode demorar algum tempo para a vítima de abuso começar a contar sua história. É importante ser paciente e ouvir. Reafirme seu amor e respeito por ela. Se possível, vá a algum lugar seguro e confortável onde possam conversar. Fique calmo e ouça com atenção. Ponto 2. Leve a declaração a sério. É raro um relato sobre abuso ser falso. Ao ouvir, não ignore ou tente diminuir o que a pessoa lhe contou. A pessoa pode estar com medo de lhe contar o que aconteceu. Então, seja compreensivo e solidário enquanto ela fala. Ok, então ouvir com atenção, né? Talvez procurar um lugar seguro para ouvir o que ela fala, né? Ficar calmo, ter atenção, né? Ser paciente, levar a sério o que ela está falando, né? E ser compreensível, né? Solidário com o relato da pessoa, né? E aí, continuando, vem mais alguns pontos aqui. Consegue ler para gente, Maria, por favor? Continuar? Ponto 4. Procure ajuda. Procure ajuda imediata de autoridades civis, serviços de proteção à criança, serviços de proteção de adultos, de um advogado para a vítima ou de profissionais da área médica. Esses serviços podem ajudá-lo a proteger a vítima e evitar abusos futuros. Ver a página Em Crise para maiores informações. Ponto 5. Ajude a vítima a encontrar recursos. A vítima pode precisar do auxílio de recursos externos e outros auxílios profissionais, incluindo autoridades civis, serviços médicos, serviços jurídicos, terapeutas, profissionais e líderes da igreja. Você pode se oferecer para ir com ela nesses lugares e para criar um plano para ajudá-la a ficar em segurança. E aqui acho que entra um pouquinho do que a Sabrina comentou, né? É, esse, talvez quando a gente entra na nossa ciência nisso, tem o Disque 100, que é um número nacional gratuito que nós podemos ligar,
que é onde a gente pode ligar gratuitamente e fazer uma denúncia de abuso e maus tratos que chegue ao nosso conhecimento. E também a gente pode aqui, como diz no tópico 5, envolver até os líderes do sacerdócio, né? O bispo o bispo pode oferecer recursos da igreja para apoiar as vítimas de abuso, né? E a igreja tem muitos recursos, mas o bispo é esse elo de ligação que pode dar acesso para esse membro a esses recursos da igreja. E aí a gente pode se oferecer para levar essa pessoa até o bispo, né? Para que a pessoa tenha acesso a esses recursos. E às vezes a pessoa não sabe disso, mas a gente está sabendo agora. E a gente pode ajudar a pessoa, né? Se for preciso. Tá? E tem um último tópico aqui. Brian, consegue ler pra gente? Conselho 5. Não culpe a pessoa nem sugira que o abuso foi de alguma forma culpa dela. A vítima de abuso pode se sentir culpada e responsável e acreditar que é culpada. Pode pensar que deveria ter sido mais inteligente e mais forte para parar ou impedir o abuso. Quando as crianças sofrem abuso, elas geralmente são reduzidas ou enganadas. Reafirme às vítimas que o abuso não foi culpa delas, que não fizeram nada de errado. Novamente, né? É importante a gente reafirmar isso, né? Normalmente as vítimas podem acreditar que são culpadas. E é importante a gente reafirmar que elas não fizeram, elas não são culpadas desse abuso, né? Bom. Alguma pergunta, amigos? Deu para esclarecer alguns pontos que a gente tinha discutido? Alguma dúvida? Ficou claro até aqui? Tudo bem? Entendeu o silêncio como sim. Se alguém tiver alguma pergunta ou uma dúvida, me avisa. Sim, tudo certo. Tá bom. Ok. Amigos, eu queria compartilhar como é que... Sim, esse é um grande desafio, né? E sim, o tema desse curso é encontrar ajuda para a vida no Senhor. E sim, a gente pode encontrar ajuda e cura para esse desafio. Tanto as pessoas que sofrem um abuso, quanto as pessoas que causam um abuso, elas podem encontrar cura por meio do Salvador Jesus Cristo, por meio da sua expiação. E eu vou compartilhar um vídeo com vocês de uma história verídica de uma irmã da igreja, uma jovem que ela foi uma sobrevivente de um abuso. E ela vai compartilhar a experiência dela e como esse abuso afetou a vida dela e como ela pôde encontrar cura e ajuda no Senhor. Então, eu queria que a gente pudesse observar a experiência dela, a história dela. E depois eu queria ouvir de vocês o que vocês podem aprender sobre o Salvador Jesus Cristo e como ele pode nos ajudar a vencer esse desafio. Tá bom? Deixa eu compartilhar aqui essa experiência com vocês. Esse vídeo só tem em inglês, um vídeo legendado, tá bom? Vamos ter que treinar nosso inglês aí. Antes daqui, deixa eu ler um comentário da Rafa. É interessante observar que atualmente os apóstolos e líderes têm tratado mais a respeito de abusos e maus tratos emocionais e físicos nos discursos, quando falam sobre as famílias, inclusive sobre os que acontecem nos casamentos e também de pais contra filhos. É verdade, Rafa, isso tem sido um assunto bem recorrente. Inclusive, eu tive uma citação do Elder Holland, ele falando sobre isso. E esse site da igreja, nossa, tem um material muito vasto sobre isso. Um discurso, citações. Eu incentivo todos nós a revermos isso. Esse tempo que nós temos aqui é muito curto, não dá pra gente ver muita coisa. Mas tem muita coisa boa que é importante a gente saber como membros da igreja.
É muito importante falar mais sobre isso na igreja. Para algumas pessoas ainda é um tabu. Seria interessante compartilhar mais essas ferramentas que a igreja oferece. Sim, inclusive nessa página da igreja tem alguns sites, né, de parceiros da igreja e alguns sites que não são parceiros da igreja, que tem recursos que falam sobre isso e que é importante a gente saber, né, conhecer. A gente se torna um instrumento eficaz nas mãos do Senhor. Obrigado, Rafa, por compartilhar. Muito bom. Vamos ao vídeo, mas eu queria ouvir alguns sentimentos de vocês. Where do I even start? I remember being forgotten about a lot. I was in a very abusive home. It was someone I was supposed to be able to trust, someone who was supposed to protect me. Not only was it physically and mentally and emotionally abusive, but later on it became sexually abusive as well. There was never a time where I felt safe at home. When I went to tell my mom, it was the final straw, and so we finally left. I stopped going to church when I was about 17 years old. There was this inner battle that just never really ended. I just started doing things that I thought would make me happy, being with people who I thought accepted me. And it was very quickly that I realized that that wasn't what I wanted. That wasn't what made me happy and made me feel fulfilled. The summer before college, I started meeting with the missionaries again and started going back to church and started really getting a love for the gospel again. I got my life back together. God healed my life from the outside. But when I finished college, it was about time He healed me from the inside. I was still that little girl who thought no one loved her. I suffered a lot, and all of my trauma started coming back. These things that I thought that I had healed from, but really I was just shoving them under a rug, just to push them aside and think like that part of my life is over. I never have to think about it again. It's gone, it's done. It's not my life now. I ended up moving, and I stayed with a family that I had known for a long time from New York. One day, I remember the pain being so bad. I remember thinking if I just drove off the road, it would all be over and everyone would forget about me and it wouldn't hurt anymore. But I knew that wasn't the answer. It just wasn't the answer. I came home and I told them what I was feeling and thinking. And then they said, "Erin, I'm so glad you told us. You have depression, Erin, and you need help." So we went to an emergency clinic and they gave me a medication. I think the medication just kind of got me back to feeling. It just helped me kind of get out of bed. But for me, because most of my suffering was due to all of the emotional trauma that I had been through when I was younger, I really needed a therapist. Someone who was specifically skilled in childhood trauma and in emotional healing from betrayal and all of those things. I went to a therapist and it was the most wonderful thing. And he helped me realize that I hadn't healed from the inside out. For me, I was going back to all of these beliefs that were taught to me about myself when I was younger. And it was affecting how I interacted with other people, how I saw the world around me. I told God how I felt. I told him I was angry. I told him I thought this wasn't fair. And I got vulnerable with him, with my therapist, with my friends. And then all of a sudden, God changed me through this. He changed the way I saw myself. He changed the way I saw my life. And he changed the way I saw my weaknesses and my struggles.
God's grace is the strength that He gives me to work through my challenges, the courage He gives me to get the help I need, to find the resources that I need. Without God's help, my life would not be nearly as beautiful, as hopeful, and as wonderful as it is now. Os amigos, pensamentos e sentimentos tiveram aí ao ver a experiência dessa jovem, o que puderam aprender aí sobre como o Salvador Jesus Cristo pode ajudá-la. Presidente, eu acredito que quando uma família não tem verdadeiramente Jesus Cristo como seu guia, infelizmente essas coisas acabam acontecendo. E é exatamente como foi esse vídeo, sem tirar nem pôr nenhum detalhe. E como eu volto a repetir, se não tiver. A gente percebe que a cura dela foi quando ela ouviu Deus dizer que ela precisava de uma terapia e falar, conversar com os amigos, desabafar, né? Porque as pessoas que sofrem essas coisas, elas não contam, é algo assim tão terrível. É terrível, que não tem, às vezes a gente não consegue falar. E se abrir, poder falar numa terapia ou com os amigos de confiança, ajuda bastante eu conseguir entender que relacionamentos saudáveis salvam vidas. Porque é exatamente isso, esse vídeo ele não tem nenhuma coisa que eu não tenha já visto, tanto passado quanto escutado, que não seja verdade. Obrigado. O mais quer compartilhar um pensamento e sentimento que teve? Quando eu vi a experiência dela, eu lembrei dessa escritura de Isaías que eu coloquei no chat. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a apregoar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar aos tristes de Sião que se lhes dê grinalda por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, para que se lhe chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para que ele seja glorificado. E eu testifico, queridos amigos, assim como aconteceu com essa jovem, eu sei que se nós formos até Cristo, mesmo com esse desafio, Ele pode consolar nossa tristeza, Ele pode trocar a nossa grinalda, a nossa cinza de óleo de tristeza por grinalda, o nosso espírito angustiado por uma veste de louvor. Ele pode nos dar um espírito novo, como Ele fez com ela. Ele pode nos dar uma vida nova. Ele pode curar nosso coração. É incrível o que o Salvador Jesus Cristo pode fazer por nós. E precisamos só buscar a Ele. Buscar a Ele, buscar a sua expiação, buscar a sua misericórdia, a sua graça. E Ele vai poder fazer muito por nós. E Ele tem poder de nos curar. Nós possamos continuar aumentando nossa fé nisso, no que Ele pode fazer por nós.
E eu testifico dessas verdades, queridos amigos, e nós possamos buscar o Salvador Jesus Cristo para vencer não só esse desafio, mas qualquer um que a gente venha enfrentar em nossa vida. E compartilho esse testemunho e deixo um convite para que possamos estar atentos a essas coisas que conversamos e estejamos prontos para ser instrumento nas mãos do Senhor para abençoar a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.